Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Gostaria de agradecer a Deus por esse privilégio, pastor Arlindo pelo convite, e essa igreja já tem sido uma bênção, né, na nossa vida. Gostaria de agradecer aqueles irmãos que de repente estão acompanhando aí também online, né, que Deus possa abençoar grandemente. E a gente sabe da responsabilidade. Eu sempre estive, né, assim, muito disposto, desde que aceitei Jesus. O Senhor tem nos chamado realmente a essa responsabilidade, né, de pregar, e a gente sempre está à disposição. Então, assim, Deus realmente tem usado, né, a nossa vida, e a gente sabe também da dificuldade. Eu sei que quando, né, recebi esse convite, a gente assim fica de certa forma tremuloso. Eu já estava praticamente de férias, viu, pastor? Eu tinha nessa vibe ficado quietinho, porque eu estava de férias, né? Eu fiquei aqui praticamente, a última vez que eu preguei foi em novembro do ano passado, então eu ia fazer um ano já, novembro agora. Eu tirei vamos dizer assim, uma férias quase de um ano, né? Mas Deus, Ele sabe o que faz, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do propósito, né, para a nossa vida de estarmos aqui em Cacoal, e a nossa vida é dEle. Ele faz realmente o que Ele quer, que nós possamos ser na vida dos irmãos, né, uma bênção, e que possamos ser uma bênção nesse estado de Rondônia. Eu gostaria de nessa noite compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas no capítulo 11, o versículo 37. Nós vamos, né, ficar um pouco com esse tema hoje sobre casa do ferreiro, o espeto de pau, né? Tentei pegar aí um pouco aí né, dessa unção, né, um pouco dessa dica que o pastor Arlindo deixou aí. E a gente, através desse ditado popular, eu gostaria, né, de compartilhar com os irmãos a mensagem, né, que está baseada em todo este capítulo, né, do Evangelho de João, do capítulo 11. Nós vamos ler então esse versículo. Eu gostaria também, para não lembrar um puxão de orelha, de agradecer a minha esposa. Com certeza ela está acompanhando a gente ali online, né? Ela não pôde vir devido a nosso filho mais novo, e realmente é maravilhoso. Muito obrigado, tem sido uma bênção na minha vida, Thelma. Então, João, no capítulo 11, o versículo de número 37, diz assim: e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela paz, te agradecemos pelo privilégio de essa noite poder estar cultuando ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Nós entendemos que Tu és, ó Deus, o pão vivo que desceu do céu, Tu és a fonte da água da vida, e ó Deus, Tu tem o controle, ó Pai, de todas as coisas. Por isso fala conosco nesta noite, ó Pai. Não me coloco apenas como um instrumento, sabendo que o Senhor, o Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem todo o poder, Ele é que pode realmente, ó Deus, estar ministrando ao nosso coração. Ele é que pode estar vindo de encontro, ó Pai, com aquele vazio, com aquela dor. Ele é que possa estar realmente, ó Deus, sarando, ó Pai, a nossa vida. Seja, Deus, a nossa fome, ó Deus, talvez espiritual, talvez sentimental, ou até mesmo física. Tu és Deus, Pai. Tu és o Jeová Rafá. Tu és o Deus que cura. Seja conosco nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nessa noite, irmãos, nós vamos estar dentro dessa história de Lázaro. Eu creio que todos os irmãos talvez já leram, né, este capítulo 11, onde Jesus, ele começa a conversar com os seus discípulos e falar a respeito de Lázaro, né, que Lázaro estava enfermo, Lázaro estava, né, com um momento de enfermidade. E a primeira lição que eu tiro para a nossa vida aí é que nós podemos, de repente, estar passando por momentos desagradáveis. No versículo 3, se você abrir a sua Bíblia aí, se você puder deixar ela aberta, né, acompanhar, o versículo 3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele
que tu amas. Então assim, nós podemos passar por alguns momentos desagradáveis, nós podemos passar por alguns momentos de dificuldades. Quando nós olhamos para o livro de Salmo, no capítulo 34, o salmista, ele vai ali dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então nós passamos sim por momentos desagradáveis. Talvez de repente você, neste ano de 2020, não chegou ainda no seu ouvido aquela notícia que você queria ouvir, mas de repente, no meio dessa pandemia, talvez as mais adversas notícias, talvez são notícias desagradáveis, talvez falando, olha, a crise, é o aumento, é a falta muitas vezes do emprego. Então assim, são as adversidades que muitas vezes tentam nos abafar, as adversidades, ela muitas vezes vem sobre a nossa vida, tentando nos jogar para baixo, tentando nos intimidar, tentando muitas vezes fazer com que a nossa vida, ela realmente seja frustrada, ela não seja uma vida com alegria, porque o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a grande realidade é que as notícias, muitas vezes, elas nos afetam, elas nos abalam, e então a gente muitas vezes se sente, com aqueles momentos, com aquelas notícias desagradáveis, a gente então muitas vezes começa a desanimar. E eu começo a ver aqui então esta família que está agora passando por esse momento difícil, esse momento de enfermidade. Ela então começa talvez a entrar em desespero, talvez vendo ali Lázaro, talvez cada vez mais piorando. E elas muitas vezes querendo que aquilo que realmente revertesse, que aquela doença então sumisse, fosse embora. Mas ela então vão vendo aquele dia, aquele irmão cada vez mais se agravando. E talvez de repente tenha sido assim nesses momentos atuais. Talvez você vai vendo para a crise, talvez você vai olhando para a pandemia, talvez você vai olhando no geral no Brasil, o nosso contexto, a corrupção, e talvez você começa de repente até olhar e achar que não tem uma saída. As coisas muitas vezes não acontecem da maneira que nós achamos agradáveis, mas de repente nós podemos passar então por momentos desagradáveis. E de repente na nossa vida até a gente pode passar assim, olha, não está acontecendo como planejado. Nós acabamos de cantar, que maravilha, os irmãos, louvando aqui a Shirley, mas o nosso irmão, fugiu o nome, nosso irmão André, o irmão André também tem me acolhido aqui no Ministério de Louvor, tem sido uma bênção. E vou aproveitar até para abrir um parênteses aqui, Essa semana quase que nós fizemos que nem a história, do pregador e o papagaio, Quase que eu falei assim, olha, vamos orar porque o inimigo está furioso, Essa semana que eu estava com essa responsabilidade de pregar aqui, quando foi de terça para quarta, eu estava serrando umas madeiras, trabalho ali no DR, para quem não sabe, estava tirando umas pranchas, e aí fazendo essas madeiras, veio muito pó, o pó de serra no olho, e eu cheguei em casa com o olho todo irritado, Minha esposa falou, mas como é que você vai chegar desse jeito na quinta-feira? E aí eu colírio, lavei, e coloquei ali um remédio, dormi, acordei na quarta, beleza, Falei, não, tá jóia. Aliás, foi na terça, isso, de segunda para terça. Aí quando foi na terça eu amanheci bem, aí fui trabalhar na terça. Aí o chefe falou, não, hoje você vai fazer um serviço lá na linha, ajudar um rapaz a fazer um bueiro. Aí eu fui para lá ajudar ele. Aí cheguei lá, estava trabalhando, na máquina, na reta escavadeira. E eu não sei se, eu creio que a maioria dos irmãos conhece uma reta escavadeira, E ela trabalha a parte da frente e a parte de trás. Então o banco dela é móvel. Quando você vai trabalhar atrás, você aperta um pino e você gira, para você trabalhar na parte de trás. E aí quando eu apertei, eu fui girar, a minha mão prensou nas engrenagens. Esse dedo aqui está sem a unha, está sem nada, E aí foi aquele... Eu cheguei em casa, no caso, na quarta-feira ontem, a mulher falou, meu Deus, que situação, Então assim, mas glória a Deus. Então, nós acabamos de cantar Romanos, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é essa canção maravilhosa. Mas vamos ser sinceros, irmãos, há momentos na nossa vida que parece que Deus não está no controle.
você começa a se falar, mas será? Então você precisa muitas vezes realmente, né, voltar a sua mente para Deus, voltar a sua fé. Você precisa buscar o Senhor e saber que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Então são momentos muitas vezes difíceis como esses, né? Onde nós podemos ver essas situações. E aí é onde nós chegamos neste versículo, no versículo de número 37, onde até as pessoas olham então para aquela situação, onde ali os amigos, né, de Marta, de Maria, olham para ela naquela situação que ela está, e eles então fazem esse comentário no versículo 37, onde ele diz: não podia este, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse. Quem sabe de repente nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia, de repente não é esta a sua interrogação. De repente, nesse momento difícil, não seria essa a sua interrogação para Jesus: Senhor, não podia o Senhor que abriu os olhos aos cegos, não deixar que eu passasse por esse momento difícil, não deixar que eu passasse por esse momento de dor, não deixar que eu passasse por essa dificuldade. De repente não tem sido nem a argumentação das pessoas que estão em sua volta, de repente até a sua própria mente ela já está falando isso, falando: olha, eu não queria passar por isso, eu não queria passar por este problema. Mas então Jesus, ele começa e ele olha então para aquelas irmãs, o texto diz que ele amava, né? Amava tanto a Lázaro como ele amava essa família. E Jesus então ele se comove, e ele então olha para aquelas pessoas, e ele fala: olha, nós vamos até o sepulcro, mostra para mim onde é que ele está enterrado. De repente, talvez o que essa família, talvez nesse momento, talvez ela estava até já querendo deixar de lado, esquecer, né? Já morreu, acabou. Como é difícil, né? De repente você, né, chegar diante de uma pessoa que perdeu, né, o seu pai, sua mãe, sua irmã, né, ali perdendo o irmão, e já há 4 dias, e você agora querer voltar, né? Vamos voltar lá de novo, vamos ver isso. Mas Jesus então fala: olha, vamos lá, vamos até lá. E ele então acompanha aquelas irmãs, ela vai até o seu problema, ela vai até a sua dificuldade, ela vai até o seu momento de dor, naquilo que estava trazendo transtorno no seu coração, naquilo que estava fazendo a sua alma realmente ficar ali angustiada. Jesus também, ele vem até nós. E ele então, quando ele chega no nosso problema, na nossa dificuldade, assim como ele falou para Marta e Maria, aquelas pessoas, ele fala: olha, tire a pedra, tirai a pedra. Aquelas pessoas começaram a olhar, começaram a interrogar e disseram: o Senhor, já cheira mal, já tem mais de 4 dias. Mas o Senhor então ele insiste, ele fala: olha, tire a pedra, tirai a pedra. Muitas vezes nós precisamos tirar a pedra. De repente nós queremos crescer, de repente nós queremos ir um pouco mais além, de repente nós queremos, né, ter uma vida melhor, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, tanto emocionalmente, tanto no nosso lar, na nossa casa. Mas o Senhor está falando para nós: olha, tire a pedra. É preciso tirar a pedra. De repente a pedra é algo simples. De repente a pedra no seu trabalho talvez seja você acordar um pouco mais cedo, talvez seja você se aprimorar, aperfeiçoar um pouco mais, talvez seja, né, um momento de você fazer um curso, talvez de repente se você está, né, fazer ali algo para que você possa crescer profissionalmente. Talvez se é um problema na sua casa, talvez seja simplesmente tirar a pedra, talvez uma palavra de educação, uma palavra meiga, uma palavra branda. Muitas vezes é muito fácil você chegar para uma pessoa, para um amigo, e dizer obrigado, dizer uma palavra, né? Olha, você é legal, você é bacana. Mas de repente nas pessoas que estão mais próximas de você, que é o seu filho, é a sua esposa, talvez você não consegue tirar essa pedra. Talvez você não consegue olhar nos olhos e falar: olha, muito obrigado, eu te amo, você é especial. E de repente você não consegue viver o melhor de Deus na sua casa, na sua família, porque você não tira a pedra.
Você de repente está esperando para Deus fazer o milagre, mas Deus está olhando para você e falando: olha, tire a pedra. E quando eu olho para o próximo versículo, o versículo de número 46, nós podemos ver claramente que o Senhor está falando: olha, eu faço o impossível, mas o possível é para você fazer. O versículo de número 46, ele diz o seguinte: versículo 40, irmãos, adiantei um pouquinho aí. Disse-lhe, pois, Jesus: não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. O Senhor Jesus, então, aqui ele está falando: olha, você precisa tirar a pedra. Ou seja, o que Jesus está falando: olha, aquilo que é possível, eu vou deixar você fazer, mas deixe o impossível comigo. Jesus aqui estava diante de uma situação, ele estava falando: olha, ele já morreu, já tem 4 dias, é algo impossível, não tem mais volta. E Jesus está falando: olha, eu não estou pedindo para você ressuscitar, eu estou pedindo para você simplesmente tirar a pedra. Então tem coisa que é possível a gente fazer, tem coisa que é possível nós, como seres humanos, fazer. Faça o possível, deixe o impossível para Deus. Deixe o impossível para Deus. É isso aqui que o texto, está falando claramente para nós nessa noite. Um Deus do impossível. Um Deus que pode fazer realmente infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu não sei a sua vida, eu não sei você, a sua história. Mas se eu for olhar na minha infância, se eu for olhar aquilo que eu imaginava lá atrás, em todas as áreas, tanto na área financeira, área espiritual, área sentimental, área da família, Deus ele fez infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu nunca fui uma pessoa de, talvez, querer ser, vamos dizer assim, ser grande coisa na vida, ser uma pessoa muito importante. Mas eu posso dizer com certeza para você, querido, o Senhor ele tem me surpreendido. Sabe, assim, coisas que eu olhava e falava: Senhor, não é possível. Passei por momentos difíceis, como creio que todos nós aqui passamos. Já tive a perca da minha mãe, tive a perca do meu pai. Mês passado tive a perca da minha irmã lá em Dourados, estava aqui, não pude ir lá. Sabe, aquele momento que de repente você talvez olhe e você se sente como Marta e Maria. Senhor, se tu não estivesse aqui, aliás, fala, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, em outras palavras, ela está falando: Senhor, eu estava aqui, mas eu estava sozinha. Não sei se você já passou por um momento assim, olhar para a sua vida e talvez imaginar. Você aí na sua casa, de repente que está nos ouvindo, de repente você... Esta palavra talvez é para você neste momento. Você que de repente acha que está aí sozinho. Você que de repente que acha que está aí, e Deus não se lembra mais de você. Porque Marta e Maria estavam assim, as duas quando chegam para Jesus e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Sabe, é como se talvez você se imaginasse andando sozinho. E Deus então simplesmente falando: olha, eu quero que você continue fazendo aquilo que é possível. Continue caminhando, continue crendo. E aí então o texto ele continua dizendo que Jesus então ele vai até lá e fala: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Versículo 41 então diz: tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus então voltando os olhos para cima disse: Pai, graças te dou, porque me haveste ouvido. Eu bem sei que sempre me ouvistes, mas eu disse por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu com faixas e o seu rosto envolto no lençol. E disse-lhe então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele.
mas algum deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus havia feito. Você pode sair daqui dessa noite de duas maneiras. Você pode ir na sua casa, a partir desta palavra, continuar na sua mente com duas decisões. Ou a partir desse momento você pode ser como esses. Estava aqui uma multidão, estava aqui, eu creio que várias pessoas ali vendo aquela situação, porque diz o texto que eles estavam ali aconselhando, estavam ali de certa forma, dando ali o conforto para Marta e Maria. Mas sabe aquele alvoroço quando acontece alguma coisa? Então de repente Jesus chega e as pessoas começam, com certeza a multidão já começou ali, e agora então quando eles falam, olha, vamos lá pro túmulo, eu imagino que cada vez mais aglomeração. Você já viu quando acontece alguma coisa, de repente está ali o barulho, bateu a moto, de repente você vai ver, você chegar lá, é mais ou menos assim. Então começa aquele alvoroço, Jesus foi chegando e tal, e eu creio que cada vez foi chegando mais pessoas. E no momento então que Jesus ele chama Lázaro, e Lázaro vem, imagina só, faça aí na sua mente esta cena. Eles estão ali diante de um sepulcro, Jesus mandando, tira a pedra, e eles não querem tirar, tira, eu quero que vocês tirem. E agora então no momento que ele tira a pedra, ele faz a oração, ele ora a Deus, ele chama, vem, sai. Eu creio que muitos ficaram ali, será que está doido? E aí de repente vem Lázaro, todo enrolado. O texto diz que ele estava todo enrolado. Naquela época eles tinham o costume de, talvez até embalsamar, enrolava tudinho, lençol na cabeça, e vem lá aquela múmia. Eu achei que alguns o coração tremeu e ficou aquele alvoroço, mas o texto diz que a partir daquele momento, alguns creram em Jesus, mas outros eles foram correndo. O texto é bem claro aqui no versículo 46, ele diz bem assim, pode acompanhar comigo aí, versículo 46. Mas alguns deles foram com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. A partir desse momento, a partir dessa palavra, você pode crer que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Ou você pode continuar, talvez correndo atrás dos fariseus, simplesmente pedindo conselhos. Aí na sua casa você pode conversar diretamente com o Senhor Jesus. Você pode, você tem livre acesso a Ele. Você pode se prostrar, você pode chegar para Ele, falar, Senhor, este é o meu problema. E o Senhor vai falar claramente para você, fala, olha, eu quero que você faça isso, 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 eu quero que você tire a pedra. E eu quero que você deixe o impossível para mim. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus qual que é o seu problema, qual que é a sua dor. Eu gostaria que você cresça que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, Ele pode te surpreender. Aparentemente, parece que Deus não está no controle, parece que o mundo está desgovernado, parece que, a pandemia parece que tomou conta, parece que não tem mais jeito. O dinheiro cada dia perdendo valor. Mas a promessa de Deus para você é que o justo viverá pela fé. A promessa de Deus para você é que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, você pode continuar se alegrando no Deus da sua salvação. Oh, aleluia, Deus. Tu és o Jeová Rafá, Pai, Tu és o Deus que cura. Ó Deus, a Tua palavra é tão clara, onde ela vem realmente, ó Deus, nos confrontar e ao mesmo tempo nos confortar, Pai. Nos desafiar, ó Deus, a continuar, a perseverar um pouco mais. Ó Deus, neste culto, um culto onde nós entendemos como um culto de oração. Ó Pai, onde nós precisamos perseverar, onde nós precisamos crer que o Senhor está no controle, que o Senhor não nos desampara, Pai, que o Senhor é conosco todos os dias, Pai.
Ó Deus, ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Visita, Pai. Visita aqueles que estão nos ouvindo. O Senhor conhece, ó Pai, o coração. O Senhor sabe da necessidade. O Senhor sabe da dor, Deus. Visita, Pai, talvez lá no leito do hospital. Ó Deus, talvez, ó Pai, já desenganado pelos médicos. Tu és o Deus que cura, Pai. Visita nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa fazer infinitamente mais. Que eles possam crer no Senhor, Pai. E que a salvação venha reinar, Pai. Que o Espírito Santo venha trazer paz. Venha trazer alegria. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé.